Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deus e Mar Andrade, mais uma vez com vocês aqui. Palavra encarnada, acredita num negócio desse? Pessoal, sábado, dia 17, o sábado depois da quarta-feira de cinzas, começamos a quaresma com todo o gás. Muito importante, como é que estão suas práticas quaresmais? Você já escolheu suas penitências para você fazer? Sua obra de caridade, sua oração? É bom sempre escolher pelo menos um propósito de penitência, de caridade, de oração para fazer durante toda a quaresma, como renovação espiritual. Abster-se, dar-se, consumir-se em oração, certo? Isso é importantíssimo. Se você não fez ainda, aproveite que ainda há tempo, tá bom? Se Ele esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estavam aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. O fariseu e seus mestres da lei murmuraram e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No começo dessa quaresma, vejam só, nos encontramos com esse evangelho que fala claramente sobre conversão. Sobre quem precisa de conversão? Todos nós. Certamente não era só aquele cobrador de impostos que era um pecador público. A palavra publicano no evangelho significa isso. Aquela pessoa que publicamente era um pecador. Que todos sabiam qual era o seu pecado. Interessante. Jesus chama os pecadores, mas há conversão. Isso é um ponto muito importante porque hoje nós temos muito essa mentalidade de não, mas todos são chamados, mas todos têm que vir. Isso, todos são chamados, todos têm que vir, mas para mudar de vida. Não importa o estado de vida da pessoa, não importa a situação onde ela se encontra, é necessário o chamado à conversão. Não adianta, meus irmãos, querermos seguir a Cristo sem querermos mudar de vida. Jesus mesmo diz: não se coloca remendo de pano novo do Evangelho, em roupas velhas. Não adianta eu querer ter a minha vida do mesmo jeito e usar uns adereços aqui, outros acolá de Jesus. Um adereço, um colar que eu coloco hoje, por exemplo, e digo: não, hoje eu sou cristão. E aí eu faço minha oração, acordo de manhã, beleza. Tiro esse colar e vou para o trabalho. No trabalho sou um cara ignorante, humilho os outros. Se sou patrão, pago os maus funcionários. Sou um cara que não vive de fato o cristianismo no seu trabalho, não se preocupa com a vida dos outros, humilha. Aí depois no almoço coloco o meu adereço cristão e aí rezo para agradecer o alimento. Obrigado, Senhor. Depois tiro. Vocês estão entendendo? Não é isso, sabe? Não tem como colocar vinho novo em odres velhos, porque senão arrebentam os odres. É necessário renovar os odres. Então isso é muito claro. Se o Evangelho ele entra no nosso coração para envelhecer com a nossa vida, vamos entender, pegar o gosto, a nossa vida pegar o gosto do Evangelho, o vinho novo, nos odres novos que nós renovamos, é o esforço de renovar os odres, de trocar as vestes por novas vestes. Vejam só, Levi, sendo um pecador, acolhe esse chamado de Jesus. É interessante isso. Um homem que estava completamente distante de Deus, porque há um tempo atrás tinha escolhido trair a lei de Deus para cobrar impostos pelo Império Romano dos próprios concidadãos, dos próprios judeus. E é por isso que ele era considerado um pecador. Independente se ele fosse honesto ou não no seu trabalho, ele estaria servindo ao Império Romano, servindo à dominação. Vocês entendem? Então, ele era um pecador público. Por dinheiro, ele trai o povo. Jesus faz um chamado tão intenso e é interessante isso. Jesus, de alguma forma, vê que antes de ele ser um pecador, antes de ele ser um cobrador de impostos, ele é um filho, amado por Deus, querido por Deus. Jesus, portanto, quebra essa casca do pecado e atinge o coração da pessoa. E, obviamente, uma pessoa que foi atingida pelo Evangelho, ela não consegue ter mais a mesma vida
ela muda a atitude. Então, ele que havia traído o seu povo e traído Deus por dinheiro, agora abandona tudo. Tudo se torna secundário para seguir a Jesus. Nós devemos também nos questionar isso, meus irmãos. Será que eu sigo até Jesus e tenho os pecados? Mas como é que é o meu abandonar tudo? Será que eu fico tentando conciliar minha vida e os planos de Deus, a minha vida como eu quero, sem a participação de Deus, com os planos de Deus? Eu fico dando um passo lá e outro cá. Imagina se Levi, que é o Mateus, é quem escreve o Evangelho de Mateus, tentasse, não, eu vou aqui tentar conciliar, eu vou aqui tentar ser um cara mais honesto, sendo cobrado. Vocês entendem? Existem coisas que são inconciliáveis, meus irmãos e minhas irmãs. Existem situações de vidas que são inconciliáveis. O equilíbrio está no meio. A gente usa muito essa desculpa, não é? Mas está no meio do quê? A virtude está no meio de quê? Daquilo que é bom. O equilíbrio não é, por exemplo, compactuar com Deus e com o demônio. Não é isso. Uma pessoa não vai dizer que é equilibrada, por exemplo, porque vai no domingo para a missa, na semana para o culto e na segunda para a macumba, entendeu? Não é esse o estilo de equilíbrio que a gente fala. O equilíbrio não está no meio, por exemplo, conciliando uma vida de santidade e uma vida de pecado. Isso não é o equilíbrio. O equilíbrio está no meio, a virtude está no meio das coisas boas e certas, no caminho de Deus. Porque, vejam, por exemplo, a fidelidade. A fidelidade, ela não está no meio. Ou ela é 100%, ou ela não existe. Um homem não pode dizer assim, eu sou fiel à minha esposa, mas eu só traio uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Então ele não é fiel. Você entende? A fidelidade, no caso, é uma virtude que está no meio. No meio de quê? Entre o certo e o errado? Não. A fidelidade exige de nós um comprometimento de vida, total. Ou eu me esforço e às vezes reconheço, fui infiel e quero ser fiel. E querer ser fiel, portanto, é mudar radicalmente de minha vida. Você entende? Não é ficar comungando de 2 lados. Ser um cristão Raimundo, um pé em Deus e um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Não. E aqui Levi acolhe essa mensagem de Jesus. Levi se converte, muda de vida. Ah, Deus, mas todos são chamados à conversão. Isso, exatamente. Mas é necessário cada um de nós traçarmos esse caminho de conversão. E o tempo da quaresma é o tempo de refletirmos, certo? O que eu preciso ainda converter para seguir a Jesus? Podemos ser também como os fariseus, como os hipócritas, que olhamos para a graça de Deus que age na vida dos nossos irmãos e dizemos, não, mas também ele viveu uma vida muito errada. Muitos católicos usam dessa desculpa, né? Eu não preciso de grandes conversões. E aí vivemos um cristianismo medíocre. Vivemos um cristianismo morno. E lembremos lá no Apocalipse, antes frio ou quente? Quente, inflamado pelo fogo do Espírito Santo, seria o ideal. Mas se não for para ser quente, meus irmãos, que sejamos frios, para vermos que precisamos nos converter. Às vezes ficamos naquele horáriozinho ali de 5, 5 e meia, né? Aqui em Fortaleza, pelo menos, o sol não se pôs totalmente, está claro, mas está mais ou menos escuro, e a gente fica na dúvida de acender a luz ou não. E aí, se não percebermos, no carro, por exemplo, deixamos a luz apagada, seguimos nossa vida, a noite escura chega e nós não acendemos a luz. Por quê? Porque fomos mornos. Morremos mornos, porque não nos arriscamos a sermos quentes e ficamos na hipocrisia de não ficar completamente frio, para olhar realmente para aquilo que a gente precisa ser curado e mudar. Não são os justos, não são aqueles que se acham justos que Jesus veio salvar. Jesus veio salvar aqueles que se reconhecem pecadores. Por isso sou eu e você, meus irmãos, que precisamos hoje rezar como no Salmo. Dai-me de novo um coração arrependido, confirmai-me com um espírito generoso. Essa é a beleza da vivência do Evangelho, meus irmãos, minhas irmãs. Aquele que se reconhece pecador no tribunal de Deus, esse é perdoado. Aquele que fica tentando argumentar com Deus pelas suas justificativas hipócritas, esse, sem dúvida alguma, não alcançará o perdão. Por quê? Porque tentou dialogar com aquele que é 100% justo. E quais são as justificativas que nós temos perante Deus?
Somente um coração contrito e humilde, meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido, diz o Salmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.